bom dia. Iremos abordar o tema sobre veículos de publicação. Nosso grupo, ele é composto por mim, William, e Landerson, Grace e Lucas. Basicamente aqui nós iremos falar os tipos de veículos de publicação e seus exemplos. Bom, antes disso, bastante interessante falar qual a importância de se publicar, de fazer publicações. Para Myers, há uma variedade de meios de publicação entre os pesquisadores qualitativos, né, em negócio e gestão, e há alguns canais que incluem revistas, artigos e periódicos, artigos publicados em anais de conferências, ou até mesmo livros ou capítulos. Hoje em dia, muitos veículos de publicação estão disponíveis na internet e cada veículo de publicação tem suas vantagens e desvantagens. Uma das vantagens de apresentar, por exemplo, um artigo em conferência é que você pode obter algum tipo de feedback do trabalho ou da sua pesquisa. Também você consegue ver em que outros pesquisadores da mesma área que você, o que que eles estão fazendo, o que que eles estão trabalhando. Uma das vantagens de escrever um artigo para essas revistas, principalmente voltadas para negócio, é que isso demonstra, dá uma relevância no trabalho, né, naquele trabalho prático do dia a dia. No entanto, para as pessoas da academia, né, dos acadêmicos em negócios e gestão, o meio de publicação mais importante é o periódico acadêmico revisado por pares. Embora todos os veículos de publicação tenham seus prós e contras, de regra geral, os artigos periódicos eles são considerados muito mais conceituados do que outros tipos de publicação quando se trata de negócios. Para as pessoas que pretendem fazer a carreira pretendem fazer a carreira acadêmica, é importante saber como se publicar e como publicar nesses periódicos que são revisados por pares. Em revistas, essas revistas acadêmicas, elas costumam ser um pré-requisito para uma carreira de sucesso, porque muitas universidades elas cobram de seus elas cobram do corpo docente a assiduidade, né, de sempre estar publicando, sempre estar desenvolvendo esses trabalhos. Aqui eu destaquei um trabalho do Oliveira Filho, em que ele fala sobre a, a participação e como é e como é a publicação no Brasil, em que ele fala que a publicação é essencial e o Brasil vem aumentando sua participação nas publicações científicas internacionais. É necessário, para o Oliveira Filho, é necessário publicar, mas publicar não é suficiente, pelo menos no Brasil. Devemos sempre considerar a nova, a nova realidade em que vivemos, em que essa nova realidade tem repercussões sobre a universidade e acaba que essa nova realidade faz com que se olhe de outra maneira para políticas de ciências e tecnologias e também sobre o modo com que acontece essas publicações. E sempre devemos, como acadêmicos, olhar e tentar se reciclar mais e mais. Por hora, né, conforme já foi destacado por William, mesmo assim, a gente ainda tendo como texto principal de Myers, eu trago aqui uma parte importante que ele cita em relação às dicas práticas, né, e essa diferenciação de poderes que existe durante a publicação.
como é que funciona isso? O que ele tem a dizer em relação a essa parte? Destaco essa questão porque isso influencia bastante na decisão e no processo de discussão sobre a própria publicação dentre os autores. E aí essa diferenciação de poderes, né, como propriamente já diz, os 3 pontos principais, iniciando pela colaboração com natureza voluntária, é super importante devido ao próprio autor ele ter essa iniciativa de querer publicar o trabalho, né? Não somente o autor e o coautor, tem que estar em constante ligação entre eles para que isso possa existir e dar um pontapé inicial para que exista esse processo de publicação, né? Uma segunda questão é existir a discussão e a concordância de um plano de publicação, né? Quem vai fazer isso? Quais são os autores? Né? Qual é o meio de publicação a ser feito? Um periódico? O que seria especificamente? Quem tem a responsabilidade por cada seção desse artigo? Então, é muito importante ter essa divisão para que haja explicitamente o que pode ser feito, quem pode estar fazendo isso. Até mesmo um trabalho como esse. Quem pode falar melhor, quem pode iniciar, quem pode finalizar, quem pode organizar toda a gravação de tudo isso. Então, existe essa diferenciação durante todo o processo. E, por fim, se existe um coautor, não necessariamente esse coautor não vai fazer esse trabalho. Então, ele tem que contribuir de alguma forma, né? Somente chegar lá e colocar o nome, né? E existe muito essa questão, né? Porque dentro da academia há uma pressão, né? E essa pressão do famoso, né, abre aspas, publicar ou perecer, perecer ou publicar. E aí, já adentrando em um outro texto, né, que é o de Miller, Taylor e Baden, 2011, essa questão do publicar ou perecer é muito forte dentro da academia, né? Então, isso acaba afetando tanto os discentes como também os próprios professores, né? E já respaldando um ponto importante sobre essa ideia da relação docente em relação a publicar e o perecimento de informações, existe sim uma ideia de querer melhorar a sua reputação profissional, de deixar uma marca permanente na profissão, aumento de salário, mobilidade profissional. Então, tudo isso é uma pressão, né, tanto ainda para o estudante que vem lá da graduação, né, ainda mais no mestrado, doutorado, e aí vai, né? Uma outra coisa que isso pode acontecer são os efeitos, né, de estresse, claro. A marginalização desse ensino, por exemplo, você está ali publicando somente por publicar, você não tem o interesse de contribuir, e esse desinteresse pela contribuição gera a carência da relevância, da criatividade, da inovação desse conhecimento, né? Então, no geral, é importante que haja o debate, né, sobre como a gente pode estar publicando, estar inserindo novas ideias, né, como é que isso é recebido, quais são as consequências dessa publicação, então, dessa pressão que existe para se publicar, né? E já trazendo, relembrando um pouquinho o texto de Myers, pensar bem sobre como a gente pode escolher os meios, os veículos em si para a publicação, né? Para que em si tenham implicações positivas no meio acadêmico, ou então até mesmo fora dele, como uma questão de aumento de conhecimento e expansão para fora da universidade, certo? Continuidade à nossa apresentação, temos os veículos de publicação e apresentamos os 4 tipos que Myers indica no capítulo, que são revistas para praticantes de negócios, artigos periódicos revisados por pares para acadêmicos, artigos publicados em anais de congressos e livros ou capítulos em livros editados. O primeiro exemplo são de revistas para praticantes de negócios, e trouxemos uma imagem do portal administradores.com, onde nesse portal nós conseguimos encontrar vários artigos que falam sobre a prática da administração em si, né? A prática profissional da administração nas organizações.
O próximo exemplo trata dos artigos e periódicos revisados por pares para acadêmicos. E aí trouxemos o Journal of Marketing Research, que é um dos periódicos mais conceituados na área de administração e negócios, marketing também. E ao lado também trouxemos a imagem de um dos artigos que foi publicado nesse journal, inclusive nessa edição, que é a mais recente de fevereiro. Mais um exemplo de veículos de publicação, temos os artigos publicados em anais de congressos. E aí trouxemos um exemplo de uma publicação que é de um trabalho completo que foi apresentado no CMA de 2021. E aí os anéis eletrônicos, né, que a gente encontra lá no site do evento, nós conseguimos buscar pelo autor, por palavra-chave, encontramos esse extrato, né, esse resumo, onde conseguimos verificar o arquivo completo do trabalho, a apresentação do trabalho e assistir a sessão completa. O próximo exemplo trata de livros ou capítulos em livros editados. E aí trouxemos o exemplo do The Sage Handbook of Qualitative Data Analysis, que foi editado pelo Flick, que nós já conhecemos o Flick nessa disciplina. Então, ele tem várias partes, eu trouxe só o exemplo de algumas partes para vocês, e cada um desses temas, né, cada um desses títulos corresponde a uma parte do livro, né, a um capítulo do livro que foi publicado por autores que são conceituados na área de análise de dados qualitativos. E aí o livro foi editado pelo Flick. Myers traz algumas vantagens dos veículos de publicação de forma bem geral, e ele afirma que uma das vantagens de apresentar um trabalho em uma conferência acadêmica é que você pode obter algum feedback sobre o seu trabalho de pesquisa, e outra é que você pode ver o que os pesquisadores na sua área estão trabalhando. Então, propõe esse feedback, esse intercâmbio, né, entre os pesquisadores para saber o que é que está na vanguarda da pesquisa acadêmica em determinada área. E uma das vantagens de escrever um artigo para uma revista de negócios profissionais é que ela demonstra a relevância do seu trabalho para a prática. Também pode melhorar a sua prática de consultoria, né? Cada vez mais que você publica numa revista para negócios profissionais, você acaba se destacando como um profissional que realmente entende daquele assunto na prática, né? E isso acaba chamando a atenção de quem se interessa por consultoria, né? Por práticas de sucesso nas organizações. Em alguns campos, como a antropologia ou a história, um livro é considerado a definição de publicação para um pesquisador. É o único lugar onde o autor pode transmitir a riqueza dos dados. E Myers dá um destaque à revisão por pares, porque ele afirma que para os acadêmicos em administração e negócios, o mais importante veículo de publicação é o periódico acadêmico revisado por pares. E como regra geral, eles são muito mais considerados ao invés de outros tipos de veículo de publicação. Mas para fazer carreira na academia, é importante saber como publicar, né, nesses periódicos revisados por pares, né? Ter um ou mais artigos é muitas vezes um pré-requisito para uma carreira de sucesso na vida acadêmica. E nas universidades orientadas para pesquisas, as que são mais ranqueadas, é essencial que você publique nas principais revistas da sua área. Uma informação importante é que a Associação Nacional de Pós-Graduação em Administração ela já compilou num arquivo as boas práticas da publicação científica. E lá dentro desse manual, ele define o processo de revisão por pares, que consiste no encaminhamento pelo editor-chefe ou editor associado para um ou mais especialistas do campo científico do artigo, que farão uma avaliação detalhada, realizando comentários, solicitando esclarecimentos e sugerindo revisões, com o objetivo de contribuir para a melhoria do trabalho a ser publicado. E aí os principais pontos que são abordados nessas boas práticas, nesse manual proposto pela ANPAD, é a transparência, a agilidade, o acesso aberto, a originalidade, ética na publicação, padronização da informação, multiplicidade institucional e autoral
e procurar evitar o conflito de interesses. Então, como foi discutido aqui que é importante para os acadêmicos saber como publicar, é importante que também possamos saber como buscar os melhores periódicos para fazer essas publicações. Olá, bom dia a todos. Dando continuidade à última parte da nossa apresentação, que é a parte de busca dos principais periódicos, né? A gente chega na seguinte questão: ok, já entendemos que publicar é importante, né, que tem muitas vantagens, mas a gente chega no momento que a gente vai escolher. Então, como é que a gente vai encontrar um bom periódico? Como é que a gente vai saber que esse periódico é bom? E como é que a gente vai escolher, né, o melhor periódico para a nossa pesquisa? Se a gente chegou em dúvida entre alguns, como é que a gente vai comparar e entender quais deles, né, qual deles pode ser o melhor caminho? Então, vamos seguindo aqui. Vamos para a parte de encontrando um bom periódico, né? A gente viu o artigo do Ferreira, 2015, que ele fez um trabalho sobre periódicos e rankings na pesquisa em administração. E ele fala que publicar é essencial para pesquisadores de universidades, corroborando o que a gente viu até aqui. E ele percebeu que tem tido uma ambição crescente de pesquisadores em administração no Brasil, que são encontrar periódicos de alta reputação, que são revisados por pares e que estão ranqueados. E ele percebe que os rankings de periódicos eles funcionam como uma ferramenta relevante para que você possa encontrar bons periódicos. Mas como é que eu vou saber que é um bom periódico mesmo? Só os rankings? Então, a gente na contextualização vai trazer os rankings e alguns indicadores também. Então, contextualizando, né? Vem surgindo muitos periódicos e vem tornando-se cada vez mais difícil identificar qual deles você vai submeter, né? Os rankings, nesse caso, eles vão sinalizar e vão poder ser úteis nesse processo. Não só os rankings, como outras estratégias de qualificação. No Brasil, por exemplo, né? Se utiliza o Qualis desde 1998 para aferir a qualidade das publicações em periódicos. Então, eles criam extratos, avaliado cada um dos extratos do A1 até o C, do melhor até o pior extrato, com alguns indicadores que são utilizados para poder determinar se eles são realmente bons ou não. Então, vamos pegar o A1, que é o melhor de todos. O que que vai levar em conta? Vai levar um índice H do Scopus maior que 20 ou um JCR maior do que 1.0, que for mais favorável. Ok, mas o que que é esse índice H? O que que é o JCR? Vamos ver um pouco sobre esses índices comuns. O índice H nada mais é do que você ter o seguinte: o número de artigos H de um periódico que receberam H ou mais citações em uma base. Ainda está meio confuso? Então, digamos que você acabou de abrir seu periódico, ele tem um artigo que tem uma citação em uma base. Então, você tem um índice H1. Você teve dois artigos, uma citação cada um. O seu índice H continua 1. Mas se eu tiver 10 artigos, eu já publiquei 50, mas eu tenho pelo menos 10 que receberam 10 citações. Eu tenho um índice H de 10. Poxa, então quer dizer que um periódico que tem um índice H de 200, 300, tem mais de 300 artigos, que cada um deles receberam pelo menos 300 citações, sim. E a gente começa a ver que ele é relevante de fato. Então, nós temos muitos artigos que são muito compartilhados e ajudam, né, na contribuição e na relevância científica. E o JCR, que é um fator de impacto. A gente tem um numerador, que é o número de citações no ano que você está analisando a qualquer documento publicado nesse periódico nos últimos N anos, vamos supor 10 anos, e no denominador, o número de artigos publicados nos mesmos N anos. Então, se você tem, por exemplo, 3.000 citações, né, nos últimos 10 anos, em alguns periódicos, e você publicou 5.000 artigos, você vai pegar o numerador, dividir pelo denominador, e você vai ter um JCR, vai ter o seu fator de impacto. Então, continuando. Como é que nós vamos escolher um bom periódico utilizando essas ferramentas? Quando a gente vai trabalhar, eu vou falar um pouco da minha experiência pessoal. Eu realmente usei lá a plataforma Qualis, a Sucupira, peguei aquela lista de artigos, fui vendo quais eram os melhores em cada estrado para a minha temática, abri, fui olhar
o escopo da revista, fui consultar meus professores, meus orientadores, para saber se eles tinham outras sugestões de revistas que eles já conheciam. E aí chega num momento onde você tem lá 10, 15, 20 artigos, ou 20 periódicos para analisar. Então, para auxiliar na sua vida, tanto para você poder escolher mais, tanto para você poder comparar e definir qual que vai ser o melhor, a gente pode trazer, por exemplo, né, uma ferramenta como o Simago. A gente vai utilizar essa ferramenta como um exemplo para terminar a nossa apresentação, que vai ter tanto o ranking de journals quanto o ranking de países. Falando brevemente sobre os países, já que a gente vai falar mais sobre o ranking de journal, digamos que você está querendo entrar numa base de pesquisa em outro país e você quer saber quais são os temas mais relevantes. Então você pode ver, poxa, eu vou trabalhar sobre marketing. Então, quais são os países que mais publicam sobre marketing, têm mais relevância? Então você vai poder ver nesses country rankings. Mas vamos se ater no Journal Rankings, que é o que a gente está falando agora. Nesse Journal Rankings, você vai poder escolher aqui suas áreas temáticas. Então, peguei aqui, por exemplo, a área de Business Management and Accounting. E aí você pega uma sub-área, por exemplo, a área de Marketing. Você vai poder escolher suas regiões, os seus países. Eu botei todos os países, mas você pode ver, por exemplo, do Brasil, qual que é melhor, da América Latina. E aí você vai escolher o seu tipo de documento, aqui os journals, e o ano que você vai fazer a análise dos melhores journals, né? E então vai vir aqui ó, um resultado. Aqui a gente está vendo 172 resultados e eu mostrei aqui só os 5 primeiros. Então ele vai sendo classificado pelo JCR, o SJR, e você pode também categorizar pelos melhores índices H e tem outros análises que você pode fazer aqui. Por exemplo, quantas referências tem no documento? Então, aqui tem 58,24. Se você tem um artigo com 24 referências, você sabe que está bem longe da média padrão aqui desse journal, por exemplo. Então, você vai conseguindo identificar um pouco mais do perfil dos seus journals. E tem também o VisTools, né? São algumas ferramentas visuais para você comparar journals. Então, por exemplo, peguei aqui a revista de administração pública e a revista de administração de empresas. Fui comparar o índice H, um é 17, outro é 15. Fui olhar o quartil dos artigos que foram citar essa revista. Então, eu percebo que das revistas do quartil 1, das melhores, né, de todas as citações da revista de administração pública, 8,42% foram das top revistas. E da RAI foi 6,95%. Então, a RAP está um pouco melhor colocada aqui. Em comparação aqui, ó, a RAP ela cita, né, dentro dos seus próprios artigos, né, 25% das citações feitas são de artigos de journals do nível Q1. Já na RAI, né, 37,72 é um pouco acima. Então você vai começando a comparar para ver quais deles têm os melhores perfis, aquilo que mais se adapta. Tem vários outros análises que você pode fazer, intercitação, a rede de citação entre os journals, a evolução do JCR ao longo do tempo, porcentagem de colaboração internacional, média de citação por documentos, total de citação, entre outras. E assim você consegue definir, né? Aliando a leitura, claro, você não vai deixar de olhar o guidance do artigo e poder fazer aquela sensação de se realmente você se alinha com o artigo ou não, você pode também usar esses recursos de comparação, fica muito mais fácil. Então vamos resumir o trabalho? A gente percebeu que publicar é importante, gera uma contribuição científica, é a etapa final do trabalho, ele não está pronto até que seja publicado, tem questão de mérito, de autoria, da vida da pessoa que está publicando. Há vários veículos de publicação possível, revista para praticante de negócio, artigo periódico revisado por pares para acadêmicos, artigos publicados em anais de congresso, livros ou capítulos e muitos outros. É importante você saber selecionar um periódico ou veículo, né? É essencial. E a gente percebe que é uma tendência por periódicos de alta reputação, revisados por pares e ranqueados. E os rankings e índices são recursos de escolha úteis para você. Então, você pode observar o Qualis, o índice H, o JCR, utilizar várias ferramentas, né, como as disponibilizadas no site Simago, que vão ajudar você a identificar e escolher um bom periódico. A gente agradece muito pelo tempo de vocês. Aqui estão as referências que nós utilizamos desse trabalho e vamos continuar aí com essa maratona. Muito obrigado.